Bom dia. Hoje pela manhã, na reunião, a gente falou sobre coração, né? Ouvimos, né? Sobre coração. E logo, quando se fala sobre coração, vem uma história dentro da Bíblia que eu gosto muito e que me faz refletir muito sobre coração, sobre sentimento. A história de Davi. Acho que muitos conhecem, né, o Salmo, que é tão lido e até colocado a Bíblia, às vezes aberta dentro da casa em Salmo. Davi escreveu, né, muitos capítulos e versículos de Salmo. Salmo são cânticos, é retirado de Salmo, orações é feita através de Davi por Salmos. E tem uma história de Davi que mancha, né, a vida dele, que é a história de Betsaba. Não sei se todos conhecem. Davi, de algum lugar, estava vendo Betsaba. Betsaba, uma mulher provavelmente bonita, ela estava se banhando, né, tomando banho, e provavelmente um lugar secreto, mas Davi estava avistando ela. E logo a vontade pecaminosa da carne fez com que ele queresse se deitar com ela. Então ele chama ela e ele então tem uma relação com ela. E ela engravida de Davi. Mas só que ela era casada na época, né, com Urias. E Urias era um dos soldados de Davi e ele estava em frente às batalhas. E Davi então chama Urias pelo peso da consciência e faz com que Urias vá, né, saia da batalha e vá então ter uma relação com a esposa, para que o filho que ela estava gerando na barriga não fosse dele, né? Fez com que Urias então deitasse para que o filho fosse de Urias. Mas Urias em nenhum momento quis se relacionar com a esposa e sim ficar na frente da batalha. Ele sabia da responsabilidade, ele se negou. Inclusive até ele arrumou uma forma para fazer com que Urias deitasse com ela, né, embriagando Urias. Mas mesmo assim não deu certo o plano de Davi, né? Então ele volta-se para a batalha, Urias, esposa de Betsaba. Então a forma de ele resolver o pecado, o erro dele, que a consciência estava pesando, era ele botou então o Urias na frente da batalha para que ele pudesse ser morto, né? Ele praticamente o assassinou. E então ele acaba, depois que Urias de fato morre, ele acaba tomando Betsaba como esposa. E aí, enfim, tem uma história que a história continua, ela acaba tendo filho. Ela gera, na verdade, ela é até a mãe do rei Salomão, né, depois. O que eu quero dizer com essa história? Que mesmo com essa história tão pesada, né, nos dias de hoje, imagina, naquela época, nos dias de hoje, então, o que Davi fez, esse pecado que ele cometeu, né, de adultério, enfim, e de morte, de criar tudo isso, Deus o diz que Davi, eu escrevi aqui, né, na verdade já tem uma passagem, que Deus diz que Davi tinha um coração segundo Deus, né? Ou seja, essa história de Davi pecaminosa, Deus não o condenou para dizer a respeito do coração. Então, nós muitas vezes cometemos uma série de falhas, de erros, né? Deus diz que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. O mais importante dessa história é o arrependimento, o quanto Davi, né, se arrepende dos erros, o quanto Davi escreve em Salmo
a conversa, esse diálogo que ele tem com Deus constantemente em todo o livro, por exemplo, de Salmo, né? Você vê a intimidade que ele tem com Deus e o coração aberto que ele tem em relação a Deus. E eu gostaria de realmente que nós refletíssemos isso, né? Não importa o quanto você e eu nos erramos, o importante é o quanto nós podemos reconhecer esse erro, né? E muitas vezes eu gosto muito de fazer esse paralelo, porque recentemente eu pude conhecer o Tadashi. Tadashi, ele está no Spotify, eu estava ouvindo um podcast e ele estava falando sobre inteligência emocional. E muito interessante. Se vocês quiserem mandar uma mensagem para mim, eu posso ir lá compartilhar, mas vão lá no Spotify, Tadashi, e ouve o podcast sobre inteligência emocional. Nós nascemos e fomos criados a pensar, sempre pensar, desde criança, na escola, pensar, resolver problemas, pensar. E a gente sempre foi ignorado ou, como posso dizer, tirado sarro, ou os sentimentos nossos sentimentos, que tem essa ligação com o coração segundo Deus, ele sempre foi ignorado por nós. O nosso sentimento, a gente se blinda, né, do nosso sentimento. A gente não quer em nenhum momento sentir, como chorar, sorrir, tá feliz, né? Enfim, todo sentimento ele é sempre colocado de lado, abafado. A gente não permite, né, desenvolver esse sentimento. E esse Tadashi, né, ele fala muito sobre o sentir, a gente poder desenvolver a nossa inteligência emocional através do sentimento, né, e saber lidar com o sentimento, porque nós somos criados para pensar e sentir também, e esse sentimento a gente acaba deixando de lado. Então é muito bom a gente poder desenvolver a nossa inteligência emocional através dos sentimentos. Então, resumindo, permita que você sinta, né, tenha esses sentimentos, mesmo sentimentos às vezes negativos, de raiva, de ódio. Até Deus fala muito sobre isso, irai-vos, né, e não pequeis, né? Então, não se ponha, né, o sol sobre a vossa ira. Então, o sentimento de raiva, o sentimento de tristeza, o sentimento de alegria, de amor, enfim, ele faz parte da nossa natureza. Então a gente tem que saber trabalhar esse sentimento, porque Davi soube trabalhar esse sentimento. Por todo o erro que ele cometeu, ele soube trabalhar. Você vê que Deus fala que ele tem um coração puro, né, segundo o próprio Deus. Então imagina o quanto Davi realmente tinha essa relação, esse sentimento tão grande com Deus, através de um coração. E eu gosto muito de uma passagem que eu quero concluir. Palavras do próprio Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não importa o quanto eu e você somos pecadores, porque todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. O importante é nos arrependermos e termos um coração puro e sincero, igual Davi teve. Que Deus abençoe a vida de vocês e que possamos refletir sobre essa mensagem. Obrigado.